Viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou me embora pra os rumos de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé, para ver la correntina e para bailar um chamamé. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Meu nome é João Maria de Souza, com 85 anos, fui um balseiro. Era muito trabalhoso, a gente também perdia muitos companheiros, né, na época. Salto Tucumã, mas onde é que fica esse Salto Tucumã? Eu ficar comigo, mas tá tudo bem, a gente já estava ficando velho mesmo, né? Daí que eu fui descobrir que era um Salto Grande. Eu conheci toda a vida por Salto Grande. Lá era muito brabo de a passagem lá. Eu fazia uns 13 quilômetros em 7, 8 minutos. Aquilo aí, uma tora batia na outra. Vou mostrar aqui depois para vocês. Oiôém saía balsas. São Carlos também. Nós extraía na Nova Erechim, que era Burro Branco antigamente, corria até São Carlos, balsa de 50 pau. E ali formava até 600 pau. E de lá a gente vinha até aqui, no Poço dos Radaeli, que é o nome até hoje, Poço dos Radaeli. E aqui fazia rancho, comprava tudo que... gasolina, tudo que precisava, para 8 dias. A gente demorava essa cruzada daqui até São Borja. Naquela época, a economia nossa na região era muito em torno do Rio Uruguai. E existia esse transporte de madeira, né? E aquilo deve ter sido uma opção de vida dele, de serviço, né? E foi no que ele trabalhou há muito tempo, desceu várias vezes o rio, né? Sempre levando essas balsas de madeira. Final da década de 40, início de 50, mas eu acredito assim que muitos anos assim ele trabalhou nesse ramo. Sempre contar muitas histórias, lembravam. Afinal eram 4 dias, 5 noites, ensinou a balsa. Aquilo se tornava uma família, né? Faziam as refeições ali, viam muita coisa, né? Sempre muita brincadeira. O pai faz meio ano que faleceu, em outubro do ano passado. Quase 84 anos. Na pranchada, onde amarra todas as balsas. Aqui tem um tratorzinho, né? Ele empurra tudo para dentro da água e vão atando. O acampamento era todo aberto, ó.
frente é toda aberta. Aqui na entrada do Salto, do Icumã. Eles chamavam os balseiros de bate-bate. Aqui, nessa posição, a divisa da Argentina é bem pertinho ali, com Santa Catarina. Tem os dois marcos ali. Aqui tem um caminhão dos mais antigos. A gente extraía madeira do mato internacional de 30. Eu gostava desse caminhão. Olha aqui onde está uma balsa das compridas de 700 pau. Ó. Olha aqui essa balsa bem formada agora. Deve ter uns 8 em cima dessa balsa. Essa era grande, né? É remorque. Aqui está a casinha que a gente fazia comida e dormia de noite. Ó. Que também é no nosso acampamento, que nós parava lá. É o senhor na foto? Não, um amigo nosso. Esse burrinho aqui, nós criamos ele no acampamento e nem foi adomado. Ali, então, a Arthur derrubava tudo de cima e cortava. O rio hoje é um riozinho aqui. Olha, ele andava sempre lá, ó. Ixi. Sempre é inverno e verão. Quando não estava chovendo. Hoje aí, ó. O Rio Melo entrava, caía com 3 metros de areia. Hoje eu não ando sozinho, Kaique. Tá? Tupiu tudo. Oba, viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. De balsa, né, e de motor de lancha. Eu tinha 2 lanchas na época. Então eu levava e fiquei por lá um ano e pico lá. Seu João, qual que era a função do prático na balsa? Era levar. A função dele era mandar os peões, né? Os que trabalhavam eram os outros. Um ano e pouco, né? Naquela luta de balsa, né? Requisitando madeira. Então eu requisitava para esses fortes marinheiros. Eu me criei no rigor do Rio Uruguai, né? Conheço o Salto, conheço os 2 saltos. O Salto, esse aqui e o outro lá embaixo. E como que o senhor aprendeu a conhecer o Rio Uruguai? É correndo balsa. Correndo balsa, desde guri. Eu trabalhei desde guri no Rio, né? Porque eu tenho carteira marítima. E quais eram os principais perigos do Rio Uruguai, seu João? Os perigos eram saltos aí, né? Aí quebrava a balsa, aí quebrou, eu cheguei a quebrar também, né? Ali a lancha trazia a balsa até embocar no salto, né? E aí saía e descia pela costa. Perto do recurso, né? Mas nunca houve nada comigo, nunca houve. Assim, de quebrar, quebrei, balsa também, mas que risco de vida, não. Eu era marinheiro metido desses, criado ainda aqui. Sente saudade dessa época de correr balsa? Tenho recordação. Sofri muito, porque a gente sofre nessas viagens aí. É frio e é dia e noite, né? E eu era guri novo.
Amanhã eu vou-me embora para os rumos de Uruguaiana. Vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé para ver la correntina e para bailar um chamamé. No próximo mês eu vou completar 89 anos. Foi balseiro, quase 20 anos a gente trabalhou com isso. Em torno de 60 a 70 viagens daqui a São Borja, sempre pelo rio. Era 4 dias e 4 noites, sem parar. Não dava para parar, porque se para, o rio baixa, não tem mais como viajar. Invernava a madeira, daí tinha que aguardar outra enchente. Em primeiro lugar, para nós viajar, o rio precisava ter no mínimo 3 metros de água, senão não dá para passar mais, aí para baixo tem muito, aí tem Yucumã, tem outras cachoeiras também que elas são baixas e a madeira não anda, daí não viaja, não dá para viajar, né? Então nós éramos obrigados a guardar enchentes, no mínimo 3 metros de água, né? E isso às vezes se tornava difícil, porque a natureza sabe como é que é. Às vezes chove, às vezes não chove. E outra coisa, só dava essas enchentes normalmente no inverno, né? É parte do inverno. Então é frio, é serração, né? Que o cara tem que ter muita prática para viajar nesses rios aí. Eu fiz, eu acho que umas 40 ou mais, 50, mais de 50 viagens de lancheiro, sempre era lancheiro. E daí tinha que ter um prático em cima da balsa que conhecia ilha por ilha, rio por rio, aí para baixo, os lugares mais perigosos, porque a viagem da noite, de dia não é tanta, a gente enxerga, né? Mas à noite, e daí com serração, o negócio é bastante sério. Bem, aí depois dessas 50 ou mais viagens, daí eu fiz, eu acho que umas, não me lembro bem, 6, 8, 10 viagens, talvez, de prático também. Eu também fui prático, nas últimas viagens já eu conhecia as ilhas e as cachoeiras todas, então eu ia de lancheiro, eu ganhava os 2 ordenados, ganhava como lancheiro e como prático, porque eu praticava da própria lancha, né, puxando e praticando. O Yucumã nós tínhamos que chegar perto dele, assim, antes da entrada tinha uma meia curva, assim, para o lado esquerdo, o rio faz uma curva ali, e daí quando ele entra no salto, nós tínhamos que soltar a lancha e soltar madeira dentro do canal, e nós tínhamos que ir para a costa brasileira por causa da mareta, que é muito alta a mareta, no meio do canal a lancha não suporta, né? Aí, então se soltava, depois que passava as principais maretas, 6, 8, 10 maretonas bem grandes, então daí a gente voltava a atar o cabo de remorque de novo. Tem várias lembranças assim que eles tinham quando chegavam lá embaixo, na Argentina, que era uma vitória, isso também, né? O sofrimento de voltar depois, trazer essas barcas de volta, né? Que esses barcos voltavam sempre em cima de caminhões. Inclusive teve uma oportunidade, uma vez só, ele veio por água com a balsa ali no Salto Yucumã, tiveram que com talha puxar para cima. Tá? Sempre tinha muitas histórias assim que eles lembravam. Essa era a pior fase da viagem, né? Ali era como Barbosa Lessa lembra aquela música que passando o salto estariam vivos, que ali se despediam, né? E realmente, isso era uma época, era o local mais perigoso. Eu até lembro de uma história onde ele contava que descendo o salto, uma noite, o prático, que existia um prático, que era o conhecedor do rio, da água, começou a gritar à noite, terminou o rio, porque estavam batendo numa ilha, ou no barranco, assim, né? Ele começou a gritar, chamando todo mundo, ó, terminou o rio. E quem estava no barco, que dirigia
direcionava a balsa em si, conseguiu dar uma guinada e desviar, eles baterem essa balsa no barranco ou na ilha, né? Não lembro bem. O que acontecia várias vezes, e todo esse tempo eles tinham que ficar depois juntando essas toras, atando de novo para poder descer, né? Então, sem dúvida, a descida no Salto do Urucumã era a pior, era a grande vitória ter superado essa etapa. O aguaceiro enchendo o rio e a balsa em movimento. O comércio da madeira para a família era o sustento. Velho Boita, um veterano, domava o rio turbulento. O prático das corredeiras, ligeiras qual pensamento. Eu sou a Carmen Helena Boita Koenig, tenho 65 anos. Sou filha do balseiro Napoleão Boita, morto há 40 anos, a qual deixou assim uma história muito legal para a gente relembrar do tempo que ele descia de balsa no Rio Uruguai. E meu pai foi prático, ele desceu acho que 42 balsas de prático, que ele conhecia muito as ilhas, as cabeceiras de rio, para não quebrar, porque se bate em algum lado, a balsa se desmancha. E daí tem que o trabalho dobrado para juntar tudo aquilo de novo. Conhecia as armadilhas e os caminhos deste rio. O cruzeiro era o seu guia nas noites de muito frio, quando a balsa desmanchava em algum salto traiçoeiro. Qualquer barranco servia para abrigar o guasca balseiro. Tem umas lembranças muito bacanas, muito legal mesmo. E nós não morávamos muito perto do rio. Nós morávamos meio longinho. Então, mais ou menos a gente lembrava da data assim que ele foi. Então, tal dia ele vai descer. E na época ninguém tinha luz elétrica. Então nós pegávamos os candeeiros, a meninada toda, e ficava na beira do rio. Aí a gente perguntava, desciam a balsa, a gente perguntava, quem é o prático? Falando e tal, vá com Deus. E de repente, quem é o prático? Napoleão Boita, a gente fazia aquela folia na beira do rio. Meu pai vem vindo e tal. E ele pegava, daí quando ele era remorque, ele pegava a lancha e vinha ali, né? Tirava umas balas, umas coisas assim. E essa recordação eu tenho. E quando ele botava uma capa de gabardina, pra onde você vai, pai? Eu vou correr a balsa, mas nem tá chovendo. Mas daqui uns dias vai chover e vai dar ponta de balsa. Daí eles faziam as balsas, amarravam lá no Goiém, lá pra cima. E ele sabia quando ia chover, então? Ele sabia. Ele sabia quando ia chover. Ele subia, né? E dali uns dias começava a chover e era mesmo. Bem certinho. E quando eu conheci o Salto do Urucumã, também é uma lembrança muito presente. Porque ele falava muito, mas ele não dizia o Salto do Urucumã, ele dizia o Sarto Grande. Ele era meio grosso para falar. O Sarto Grande, ele dizia. Então ele explicava pra gente que quando ia entrar a balsa ali, tinha que ser meia, não podia ser reta, tinha que vir mais pra banda da Argentina ali, porque senão quebrava, né? Batia. E então ele dizia assim, tem que ser o rio bem cheio, e daí o remorque, ou a balsa, afinal, pega o fio da água. Daí entrava ali, né? Então era o pedaço que eles tinham mais medo de enfrentar, era o Salto Grande, que é o Urucumã. Era aquela coisa, a gente morava no interior, na roça, né? A gente não existia telefone, às vezes ele mandava telegrama. Me lembro bem, eu tinha o quê? 10 anos? Ele mandava telegrama, porque não tinha como a comunicação. Se eles quebrassem essa balsa, ou na Argentina lá custavam a pagar, porque quando eles chegavam lá que eles iam acertar, né? Daí ele mandava telegrama.
volto tal dia ou vou demorar um pouco, assim. Daí na volta eles vinham de caminhão. Parece que era de caminhão. Era muito legal a vinda quando a balsa ia certo, que não quebrava nada, porque ele trazia muito presente. Trazia presente. Me lembro que a mãe ganhou um vestido muito lindo, um vestido meio vermelho, assim. Mas como eu queria aquele vestido pra mim, era um pentelho, né? Daí um dia a mãe saiu e me botei aquele vestido, mas arrastava, né? Fiquei toda feliz, falei assim, rainha, aquele vestido floreado. Lá pros lados da Argentina, fim da linha, missão cumprida. Um regalo pra gurizada e um vestido pra prenda querida. O destino te levou muito cedo, antes do tempo certamente, mas te vejo em cada estrela, quando o tempo é de enchente. Tinha que ser madeira de primeira. E a madeira do cedro, quando nós chegava na árvore, se cortava um cipó, ali perto, cipó sempre tinha bastante no mato, né? Cortava um cipó e na altura do ombro, mais ou menos, se media 13 palmas. Esse aqui é um palmo, né? Considerado um palmo. O caboclo dizia assim, o palmo e coisa. Então ele media 13 palmos. Se esse cipó com 13 palmos arrodeasse a madeira, que desse a grossura, o diâmetro, aí ele era marcado para cortar. Se ele não desse, era simplesmente deixar, não era marcado para cortar. Aí se cortava a madeira, primitivamente, o cedro era tirado nesses lugares de peral. Peral, a senhora sabe, é um decidão bastante bem alto, né? E lá em cima descobria a madeira, cortava, apontava a ponta fina dela, assim, que nem uma vela, bem apontadinha, mas só uma ponta. Apontava era para o lado do rio, para baixo, descascado, porque o cedro descascado fica que nem um sabão, né? É que nem, sabe, fica liso, liso. E daí se mexia com ele, mal e mal cravava o machado do lado, na madeira assim, mexia com a palanca um pouquinho, ela resbalava e andava, e daí ela disparava até o rio, sem estrada, sem nada, por meio da mata ela ia embora até o rio. Era um quadro de madeira, 3 dúzias de madeira, eram serradas, empilhadas, e daí era amarrada, assim que nem isso aqui, essa mostra. E daí depois então era encostada uma na outra, assim, daí com a vara por cima para embalsava, como se chama, embalsas, né? E deixava sempre uns vãos assim no meio por causa da água, para a água poder, porque a água não pode ser bem fechada. Por exemplo, numa mareta, no caso, a madeira bem fechada, a mareta cobre. Quando ela vem na mareta, a mareta se joga para cima da madeira. E se ela é um pouco aberta, que tem os vãos, então a mareta vem por cima e desce para aquele vão e já desaparece novamente, né? Ela não permanece em cima da própria madeira. Nós trabalhamos já com boi e caminhão, até caminhão. Meu pai comprou um caminhão em 51, com um reboque, daí nós puxava com um boi até onde desce para chegar ao caminhão, e daí nós carregava em cima do reboque e puxava com o reboque para perto do rio. Isso a madeira já era mais difícil de se encontrar, né? Já estava, por exemplo, essa das ladeiras, essa já tinha terminado, os mais antigos já tinham cortado, já tinham tirado, né? Então era mais escassa, a madeira já era mais nesses varjão, né, lugar de vargem, mas isso muito depois, muitos anos. Fiz umas artes, eu já levava a gaita e arrumei as namoradas lá, contrabanhei uma, até trouxe e depois ela não quis vir para cá, ficou por lá. Dizem que foi para lá. Eu esqueci até dos tons. Nasceu nas selvas desertas, no Alegre, perto do Perfil, e na história da guerra
ficou a terra deste meu Brasil. Tu nasceste tua cama dentro do meu coração. Hoje cidade e saúde, onde se abriga a noite com as águas cristalinas, meu grande amor. Miraí, terra de Deus, terra dos encantos meus. Terra de Deus, terra dos encantos meus. Assim, estou patinando muito, viu, pai? Faz anos agora que eu não pego quase a gaita. Fiz 3 viagens de cozinheiro, ganhando 100 mil réis por viagem livre, né? Não bastava nada. Tinha comida, enfim, levava umas roupas e um cobertor, alguma coisa para dormir na volta, né? Na ida não, mas na volta tinha que dormir, né? E como funcionava a questão de dormir e comer durante... Era sem dormir, como já disse, dormir era sem dormir, tirava algum cochilozinho assim, 5 minutos, 10, e para comer nós tínhamos os campamentos, que é mais ou menos um negócio que nem isso aqui que eu fiz, né? A gente punhava terra dentro para não queimar madeira e daí botava a panela em cima e fazia fogo ali e se cozinhava. Mas nem sempre se comia nas horas certas, porque às vezes nós chegávamos num lugar onde tinha alguma curva, alguma cachoeira perigosa, então aí a boia estava pronta, não dava para comer porque tinha que defender a madeira, né? Tinha que puxar, tinha que trabalhar com a lancha ou tal. E daí quando depois se chegava no lugar onde os rios tivessem mais cancha reta, então se soltava a madeira, daí ia comer. Não tinha assim hora marcada, certo, para o almoço, para a janta, essas coisas, sempre se comia assim quando a ocasião dava que era favorecida. Então, como eu digo, ele era um sofrimento essa viagem. A nascente deste rio, quem fez foi o Deus artista, brota no rincão dos touros, no fundo a perda de vista, em meio à várzea florida, perto e forte o Boa Vista, correndo em campo aberto, juntando riacho e sanga, é qual folha de cordiona que espichando se engrandece, nossa pampa te agradece, dedilhando esta milonga, nossa pampa te agradece, dedilhando esta milonga. Com teus pilões de canjica, margeando Taquarussus, foste rio de infância e sonho do povo de Tiaraju, que os guaranis batizaram Rio das Pedras, Mandaú. Fomos os últimos balseiros
E terminei de correr balsa em 51, que o governo terminou com as madeiras por causa das pontes, sabe? Foi havendo progresso, foram abrindo estradas, o transporte foi mudando, né? E foi facilitando um pouco mais. E daí terminou essa época de madeira, porque a madeira começou a escassear, ficou pouca, e também começou a entrar na ideia das próprias pessoas que estava na hora de parar, porque para conservar alguma coisa que restava ainda, começou a abrir estradas, picadas, eram estradas assim, tudo meio primitiva também, se atolava bastante, né? Mas, enfim, se comunicava com Ijuí, Cruz Alta, Palmeira, Passo Fundo, essas cidades mais próximas assim, e daí começou a fluir o comércio, e aí começou a aparecer dinheiro próprio daqui, então daí foi se esquecendo aos poucos foram terminando. Até ele contava uma história assim que os argentinos, que até a gente tem alguma restriçãozinha às vezes, mas a cultura deles já é um pouco mais adiantada, onde numa oportunidade um argentino disse assim, vamos matando tudo lá, que quando vocês não tiverem mais madeira, nós vamos estar com as nossas reservas aqui. E um colega dele disse assim, cala a boca, castelhano, nós já passamos laço vocês e tiramos as madeiras de vocês aqui também. Claro que era uma cultura da época, né? Só que hoje, no final, nos anos passados, ele viu que isso realmente foi um crime cometido, né? E hoje a gente não tem as nossas reservas mais e eles realmente ainda têm as deles lá ainda, né? É uma coisa que hoje, por exemplo, nós temos o meio ambiente que proíbe e que, inclusive, eu concordo com isso, né? Porque a proibição é lógico, hoje nós não temos, foi uma extravagância de madeira na época, mas o caso é o seguinte, que na época era solução para nós adquirir algum dinheiro. Na época não existia dinheiro, então se tirava madeira aqui do mato, que era em abundância, né? Tinha muita madeira, era muita mata virgem, e daí nós levávamos para a Argentina para adquirir dinheiro, porque os castelhanos vinham de Buenos Aires comprar essa madeira em Santo Tomé, né? Que é uma cidade lindeira de São Borja. Ali eles vinham nós comprar essa madeira e pagavam à vista. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a ideia bem contrária, quer dizer que hoje, por exemplo, nós cometemos quase que um crime, a gente pode dizer assim, levar tanta madeira para a Argentina, para aqueles lados, né, que hoje está fazendo falta para nós, mas infelizmente era a maneira de como a gente conseguia adquirir dinheiro, né, moeda. Bom, a última viagem eu acho que eu fiz em 57, 8, por aí terminou a madeira. E até hoje, por exemplo, eu gostaria de rever esse trajeto. Por exemplo, se aparecesse uma oportunidade que a gente pudesse, por exemplo, descer o rio novamente, mas tem que ser sempre o rio de pelo menos 3 a 5 metros de água, senão não tem condições, né? Com o rio seco não dá. Aí não tem maneira, porque aí é fogo. Viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou-me embora pra os rumos de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé, para ver la correntina e para bailar um chamamé. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar no Salto Grande,
me despeço deste mundo. Rezo a Deus e a São Miguel e solto a balsa lá no fundo. Quem se escapa desse golpe chega salvo na Argentina, mas duvido que se escape do olhar das correntinas. Oba, viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobri.